regresso das provas europeias, estão de volta os campeonatos nacionais. E com isso, o Minuto Zero. No programa desta semana temos clássicos para todos os gostos. E no final já sabe que não pode perder os remates da semana. Começamos então pela Liga NOS e o primeiro dos da frente a entrar em campo é o líder Sporting. Os Leões defendem a vantagem de 10 pontos em casa contra o Portimonense, uma equipa que até goleou na passada jornada. Já a equipa de Ruben Amorim está na melhor fase da temporada, com 7 vitórias seguidas em todas as competições, sendo que é a única que se mantém como invicta na Liga NOS. Olhando para o histórico recente dos dois conjuntos, a vantagem vai naturalmente para o Leão, que venceu todos os 17 jogos que já fez em casa, frente aos algarvios. No domingo vamos acompanhar 3 partidas do nosso campeonato, começando por 2 equipas que estão em disputa direta por um lugar europeu. O Paços de Ferreira recebe o Vitória de Guimarães. Apesar do equilíbrio de forças na temporada, o histórico recente entre as duas equipas tende imenso para os vimaranenses. O Paços não vence o Vitória há 5 jogos, sendo que nos últimos 4 perdeu sempre. Ainda assim, e como dissemos, as duas equipas estão bastante equilibradas na época, com os Castores a serem mesmo a segunda melhor defesa da Liga NOS, apenas atrás do Sporting. No mesmo domingo ainda temos o Braga a receber o Tondela, uma equipa que ainda não venceu fora. Aliás, os comandados de Paco Ayestarán são mesmo a pior equipa a jogar na condição de visitante, com apenas 1 ponto conquistado. Já o Braga chega a este jogo depois de uma complicada partida europeia, mas ainda assim é uma das melhores equipas a jogar em casa, tendo perdido apenas uma partida e logo na primeira jornada da Liga, frente ao Santa Clara. Ainda no mesmo domingo, o Benfica joga no mítico São Luís, em Faro, um palco que não visita desde a temporada 2001-2002, quando venceu por 2-0, com golos dos antigos internacionais portugueses Miguel e Simão Sabrosa. Na altura, as águias eram treinadas por Tony. O Benfica chega a este jogo na 4ª posição da Liga e sem vencer fora de casa há 4 jogos. Já o Farense vem de uma importante vitória na Choupana, quebrando uma série de 4 jogos sem vencer. Para fechar a jornada, na segunda-feira, é a vez do Futebol do Porto jogar na Madeira, frente ao Marítimo. Curiosamente, apesar de estar a fazer uma temporada bastante negativa, os insulares até venceram o Futebol do Porto na primeira volta. Em pleno Estádio do Dragão, a equipa então treinada por Lito Vidigal bateu os azuis e brancos por 3-2, naquele que foi o último jogo de Danilo Pereira e Alex Telles na equipa portuense. Nota ainda para o facto de, nas últimas 5 temporadas, o Futebol do Porto não ter perdido na visita aos Barreiros, mas ainda assim empatou mais vezes do que aquelas que ganhou. Começamos a nossa viagem europeia por Inglaterra, onde vamos acompanhar 2 jogos grandes. O primeiro é um dos principais derbys do futebol inglês, entre o Liverpool e o Everton. Os Reds estão em fase negativa no campeonato e começam já a ficar fora da corrida pelo título. São já 3 derrotas seguidas na Premier League para a equipa de Klopp, sendo que em casa são já 5 partidas sem vencer. Ainda assim, este derby não tem sido fácil para o Everton. É que desde a temporada 1999-2000 que a equipa azul não vence o grande rival da cidade. Ora, quem comanda a Premier League tem também jogo complicado, deslocando-se à casa do Arsenal, uma equipa que continua em constante crise de resultados. O Manchester City, de Pep Guardiola, tem dominado os jogos na casa dos Gunners, somando 4 vitórias seguidas no Emirates. Apesar disso e da irregularidade, o Arsenal não perdeu nenhum dos últimos 6 jogos que fez em casa. Saltando agora para a Espanha, temos mais um jogo do líder Atlético de Madrid, uma partida que pode permitir à equipa de João Félix ficar um pouquinho mais perto do título. O Levante nunca ganhou em casa do Atlético na Liga, num total de 14 jogos. E esta temporada também não parece ser fácil atingir esse feito. É que a equipa de Diego Simeone ainda não perdeu no Wanda em 2020-2021. Em França temos jogo grande na caminhada do Paris Saint-Germain rumo ao eventual novo título. A equipa de Neymar e companhia, que a meio da semana esmagou o Barcelona na Champions, joga agora frente ao Mónaco do Gelson Martins. Os monegascos estão na corrida pelos lugares de Champions e, em caso de vitória, ficam a apenas 2 pontos do rival de Paris. Ainda assim, o Mónaco não ganha em casa do Paris Saint-Germain desde a temporada 2015-2016, quando eram treinados por Leonardo Jardim. Apesar disso, esta temporada as coisas têm corrido melhor para a equipa de Gelson Martins, que já não perde há 11 partidas. Vamos agora até a Alemanha,
onde temos 2 jogos de importância extrema nas contas europeias e também na manutenção. Primeiro temos o Bayern de Munique a jogar em casa do Eintracht Frankfurt, uma equipa que está para já em lugar de acesso à Liga dos Campeões. O Eintracht tem contado esta época com um português em grande forma. Falamos naturalmente de André Silva, um avançado que já leva 19 golos em 22 jogos e que está numa série de 4 jogos seguidos a marcar, sendo que nesses jogos marcou um total de 6 golos. Já o Bayern domina o campeonato, como é normal, apesar de ter empatado na jornada passada. São já 6 jogos seguidos sem perder e 5 vitórias antes desse empate frente ao Arminia Bielefeld. Depois vamos olhar para um dos grandes clássicos do futebol europeu e futebol alemão, que coloca frente a frente o Borussia Dortmund e o aflito Schalke 04. As duas equipas não chegam a este jogo numa boa fase, apesar de estarem em lugares bem distantes na tabela. O Dortmund venceu apenas um dos últimos 6 jogos no campeonato, enquanto o Schalke está numa situação crítica, na última posição da Bundesliga, com apenas 9 pontos e uma vitória em 21 jornadas. Por fim, vamos até Itália, onde também vamos acompanhar 2 jogos. O primeiro promete golos e espetáculo. A Atalanta recebe o Nápoles, 2 equipas que precisam de pontos para chegar aos lugares de acesso à Liga dos Campeões. A Atalanta está numa série de apenas uma derrota nos últimos 19 jogos e não sofreu golos nas últimas 3 deslocações que fez. Nota ainda para o facto de as 2 equipas terem jogado há pouco mais de uma semana para a meia-final da Taça de Itália. Nessa partida a Atalanta venceu por 3-1, garantindo a presença no jogo decisivo. Deixámos o melhor para o fim com o Derby de Milão. 2 equipas paradas por 1 ponto no topo da classificação da Série A. O Inter ganhou 5 dos últimos 6 jogos frente ao Milan. Acrescentar ainda que os Nerazzurri lideram a Série A, o que na segunda volta não acontece desde a temporada 2009-2010, a época do último título de campeão do Inter de Milão. Tempo agora para os remates da semana. No remate ao ângulo temos o Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé. É certo que este Barcelona não está brilhante, mas conseguir golear em Camp Nou nunca é fácil. Nota ainda para Mbappé, que cada vez mais é um dos melhores do mundo, deixando de ser apenas uma promessa. No remate recarga o Futebol Clube do Porto. Um resultado positivo contra a campeã italiana não é fácil e a equipa de Sérgio Conceição mostrou que tem fibra europeia. No remate ao lado, o Marítimo de Milton Mendes. Depois de um bom arranque com o treinador brasileiro, os insulares estão em queda livre e levam já 5 derrotas seguidas. Pelo meio, ainda foram eliminados da Taça de Portugal, em casa, contra o Estoril Praia. Está tudo dito no Minuto Zero desta semana. Já sabe, antes de se despedir, fique com os jogos para os próximos dias.